Bom dia, amados, povo abençoado, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, que está debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje, amados, sobre redenção. Então eu oro para que Jesus tome todo o seu senhorio sobre o Brasil, para que ele tome todo o seu domínio, o seu direito sobre o Brasil, porque o Brasil é propriedade do Senhor Jesus. Nós oramos muito sobre redenção da nossa nação. E redenção é o ato, é o efeito de redimir. E remir significa libertação, reabilitação, significa reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio. É o ato de tirar do cativeiro. E isso é a figura, a essência de Jesus. É a cara dele, o nosso Redentor, o nosso resgatador. Glória a Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 7 está escrito que em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, amados, nós temos orado por redenção do Brasil como nação toda, porque parte do Brasil já está redimido. Você e eu somos essa parte. Né? Porque nós um dia precisamos de redenção e recebemos Jesus, e Ele é o nosso Redentor. Então fez efeito sobre nós. E por que é que um dia nós precisamos de redenção e por que o Brasil precisa de redenção? Porque o homem nasceu livre e filho e herdeiro de toda possessão. Adão foi filho de Deus antes do pecado, está escrito em Lucas 3,38. Mas Deus confiou a ele toda a posse daquilo que era de Deus, da terra, do reino espiritual, né? Ele tinha a presença de Deus, mas Adão entregou ao diabo, obedecendo o diabo em vez de obedecer a Deus. Isso fez o mundo jazer do maligno, e aqueles que seriam filhos se tornarem meras criaturas escravas do diabo. Lá em 2 Pedro 2,19 está escrito que aquele que é vencido torna-se escravo do seu vencedor. Então, amados, para Adão tudo era bênção até então. Todo o território era seu, toda a produção era sua, todo o tempo era dele. A paz, a alegria, a saúde. Mas a bênção mais importante que Adão tinha, que era dele, era o lugar de filho de Deus, a filiação divina. Ser filho de Deus era tudo. E esse tudo que Adão perdeu fez ele ter posse de nada. Ele perdeu a glória de Deus, ele perdeu a filiação divina. E essa maldição transferiu-se para as gerações. Quem Adão gerou, e foram gerados todos de Adão, ficaram sem essa filiação e sem a glória do Pai. E daí precisou de um resgate. Né? Precisou-se resgatar a filiação divina e a glória de Deus para os homens. Adão perdeu a condição de filho de Deus e nós junto com eles também perdemos o senhorio do Pai. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado de Filho único de Deus, está lá em João 3,16. E é uma coisa tão interessante, amados, que ele foi chamado de Filho único de Deus, mas ele veio para mudar essa condição. Diz lá em Romanos 8,29 que ele passou a ser o primogênito de muitos irmãos, quer dizer, o mais velho dentre outros, né? Então quer dizer que Deus tem outros filhos? Estamos falando de irmãos? Sim, nós somos irmãos de Jesus, resgatados em Jesus. E aí nos tornamos filhos de Deus e Ele é o mais velho dessa família gloriosa. Como foi esse resgate? Lá em Colossenses 2,14 e 15 está escrito que tendo cancelado o escrito de dívida, rasgado o escrito de dívida promissória que era contra nós, ele removeu essa promissória inteiramente, isto é, ele tirou, cancelou, cravando ela na cruz, através da obra vicária na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, isto é, tendo despojado os príncipes e poderes de Satanás, ele os exibiu abertamente, triunfando deles na cruz. Então o que isso quer dizer? Despojado. Despojar os príncipes malignos, segundo o dicionário Aurélio, despojar significa privar da posse. Então o que os príncipes malignos possuíam que interessava tanto a eles, não era nada
a não ser o senhorio sobre as nossas vidas. Nós tínhamos perdido o senhorio de Deus. Deus já não era nosso Senhor. Satanás tornou-se Senhor. Todas as pessoas, a nação que não tem Deus como Senhor, não confessa Jesus como Senhor, está entregue na mão do maligno. Então o despojo somos nós que fomos comprados por Jesus. Nós fomos comprados para Deus e passamos a ser propriedade de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, está escrito que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, propriedade adquirida de Deus em Cristo Jesus. Nós temos a autoridade resgatada. Foi resgatado para nós essa autoridade através de Jesus. Somos os despojos, amados. O diabo queria o senhorio, tirar-nos debaixo do senhorio de Deus. Jesus nos colocou novamente, fazendo-se como nosso irmão resgatador, conforme os princípios da palavra, que não dá para entrar em detalhe aqui. Precisava de um parente próximo para resgatar alguém que uma vez perdesse sua autoridade, se tornasse escravo e coisa assim. Então, amados, vamos orar para que o resgate do senhorio de Deus em Jesus venha sobre o Brasil. Nós estamos falando aqui de libertação. Em Efésios capítulo 2, verso 6, diz que ele se fez o primogênito e deu esse lugar ao seu lado para nós. Estamos assentados com Cristo, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E a Bíblia fala que Jesus está à direita de Deus nas regiões celestiais. Com essa autoridade, como igreja do Senhor, vamos orar hoje e conquistar essa vitória para a nossa nação. Esteja entregue em oração constantemente, interagindo com sua igreja, nos grupos, pela internet, que é a maneira de nós afirmarmos que estamos em oração e estamos unidos, dando amém. Reaja hoje como cristão. É a igreja do Senhor, estamos somados à igreja no Brasil inteiro. Toda a igreja no Brasil num só propósito. Isso é tremendo. Eu te abençoo com a paz, com a fé. Aquela paz que foi roubada, aquela alegria, aquela saúde que foi roubada, você tem hoje. E eu declaro sobre as nossas vidas a paz interior. Glória ao nosso resgatador. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao seu santo nome. Deus abençoe e tenha um bom dia.